Olá, crianças! Mais uma videoaula para vocês, só que desta vez nós vamos falar sobre frações. Quando eu falo em fração, na verdade, eu estou falando de um número que representa uma parte de um inteiro que foi dividido, tá certo? Eu trouxe várias situações para vocês e nós vamos analisar uma a uma a forma como a gente representa e como a gente lê. No primeiro caso, eu tenho uma figura, essa figura ela não foi dividida em partes, então ela está inteira. Como que eu represento essa figura? Com o número 1 inteiro, tá? Na segunda figura, ela foi dividida em duas partes iguais. Eu vou pegar uma parte da figura. Como que eu represento essa figura na forma de fração? Uma parte da figura foi pintada, aí a figura foi dividida em duas partes, então uma parte de 2. Como que eu leio essa fração? Eu leio 1/2. Ou, se você preferir, aqui eu tenho uma metade. Nessa segunda figura, eu vou pegar duas partes de 3. Então, eu vou pintar duas partes dessa figura. Duas partes. Então, a figura, ela foi dividida em 3 partes iguais. Duas partes da figura foram pintadas. Então, o numerador é o 2, o denominador é o 3. 2, o número de partes que eu pintei, que eu estou considerando, de um total de 3, que é o denominador com a quantidade de partes que a figura foi dividida. Como que eu leio essa fração? 2/3. Neste outro exemplo, eu tenho uma figura que ela foi dividida em 4 partes. Se ela foi dividida em 4 partes, o meu denominador será o 4. Essa figura eu vou pintar. Eu vou pintar duas partes dessa figura. Se eu estou pintando duas partes, eu pintei 2/4 da figura. Então, eu escrevo 2/4. Vejam que se vocês prestarem atenção, aqui eu pintei a metade da figura, eu pintei o meio da figura, e aqui eu também pintei metade da figura, 2/4 da figura. Então, tanto aqui quanto aqui, eu tenho duas representações, dois números diferentes que representam a mesma quantidade, tá? Então, nesse caso, nós podemos dizer que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. São frações diferentes, porém que representam a mesma quantidade. Vamos passar para um próximo exemplo. Aqui eu tenho uma figura, essa figura ela foi dividida em 5 partes iguais. Então, o meu denominador será o 5. Eu vou pintar 3 partes dessa minha figura. 1, 2, 3. 3 partes da figura.
Agora, como que eu represento o total de partes pintadas? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 partes de 5. Como que eu leio essa fração? 3 quintos. 3 quintos. Vamos observar agora essa figura. Essa figura ela foi dividida em 6 partes iguais. Então, o meu denominador será o 6. Vou tomar dessa figura 3 partes. Vou pintar essas 3 partes. 1, 2, 3. Como que eu represento essa fração? 3 sextos. 3 partes de 6. Então, eu escrevo 3 sextos. Se vocês observarem, 3 sextos também representa uma metade, ó. Então, 1/2, 2/4 e 3 sextos são frações equivalentes. São números diferentes, representações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Vamos passar para um outro exemplo. Agora eu tenho uma nova situação, eu tenho um outro inteiro que foi dividido em 7 partes iguais, tá? 7 partes iguais, eu vou pegar uma parte. Uma parte. Então, o meu numerador será o 1 e o meu denominador o 7. O total de partes iguais que eu dividi a figura. Então, eu tenho 1/7. 1/7. Eu leio 1/7. Certo? Esta segunda figura, ela foi dividida em 8 partes iguais. Eu vou pegar 2 partes. Então, vamos fazer da mesma forma. 2 partes. A parte pintada é o meu numerador. O total de partes que o inteiro foi dividido é o meu denominador. Então, 2 partes de 8. Como que eu faço essa leitura? 2 oitavos. 2 oitavos. Estão vendo como é fácil? Eu tenho que observar sempre, nesse caso, nós estamos observando a parte colorida da figura. Então, a parte colorida é o numerador, o total de partes em que o inteiro foi dividido é o denominador. Agora, nós temos um outro inteiro que foi dividido em 9 partes. Eu vou pegar 3 partes desse inteiro. Então, o meu numerador será o 3. O meu denominador, o 9. Como que eu faço a leitura dessa fração? 3 nonos. A Pro colocou agora uma figura que ela foi dividida em 10 partes iguais, tá? 10 partes. Eu vou pegar 4 partes desse inteiro.
4 partes. 4 partes desse inteiro. Então, vamos lá. Se eu peguei 4 partes do inteiro, o meu numerador será o 4. O inteiro foi dividido em 10 partes, então o 10 será o meu denominador. Como que eu faço a leitura dessa fração? 4 décimos. Lembrando que quando a figura for dividida em 10 partes iguais, é décimo. Quando a figura for dividida em 100 partes iguais, será centésimos. E quando for em 1000, milésimos, tá? Bom, agora a gente vai ter uma situação diferente aqui no próximo exemplo, tá bom? Esse inteiro aqui, ele foi dividido em 11 partes iguais. 11 partes iguais. Eu vou pegar 5 partes desse inteiro. 1, 2, 3, 4, 5 partes desse inteiro. Então, eu peguei 5 partes de um total de 11 partes em que esse inteiro foi dividido. Tudo bem? Como que eu faço a leitura dessa fração? Agora eu vou ler 5 11 avos, tá? Essa palavrinha aqui você vai usar sempre que o denominador for maior do que 10, tá? Então, 11 avos, 12 avos, 13 avos. Bom, então, sempre que o denominador for maior do que 10, você vai usar a palavrinha avos, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo. Esse inteiro ele foi dividido em 12 partes iguais. Eu vou pegar 3 partes desse inteiro. Então, eu peguei 3 partes de um total de 12. Como que eu leio essa fração? 3, 12, 3, 12 avos. 3, 12 avos. Então, sempre que o denominador for maior do que 10, eu vou acrescentar, eu vou ler o número e acrescentar a palavrinha avos, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Fração é um conteúdo muito gostoso, muito bacana, que a gente vai trabalhar bastante nesse quinto ano. Um beijo para vocês, até a nossa aula.